pessoal, hoje eu queria falar sobre duas ações que eu acho pouco exploradas pelos advogados. Poderiam ser melhor manejadas, que são respectivamente a ação monitória e a execução de título extrajudicial na Justiça do Trabalho. Então, primeiro, a questão da ação monitória. Para quem não sabe, ela está classificada, tem uma classe processual no PJE para ação monitória, se chama Monito, e essa ação é possível para quem possui, quem tem um documento que comprova uma dívida, mas não é um título executivo extrajudicial. Então você tem um documento que prova que alguém te deve alguma coisa, e aí serve tanto para as obrigações de dar, fazer ou não fazer, mas aquilo não se constitui num título executivo, ou seja, não enseja uma execução de título extrajudicial. Então, nesse caso, eu acho muito interessante que o advogado se valha da ação monitória. Ela está prevista no artigo 700 do CPC e normalmente na Justiça do Trabalho, trago a minha experiência, as ações que eu já analisei, as ações monitórias, sempre tiveram relação com obrigações de dar, de pagar. Exemplos. Um caso clássico é o TRCT todo preenchido. Há casos em que o empregado é dispensado e aí pode ser pedido de demissão, pode ser dispensa sem justa causa. O TRCT é confeccionado, tem todos os valores, mas a empresa não pagou. Essa é uma situação muito comum na Justiça do Trabalho. A maioria dos advogados ajuiza a reclamação trabalhista, mas isso não era necessário. Bastaria com aquele documento ajuizar uma ação monitória. Seria muito mais rápido porque, nesse caso, o réu é citado para pagar e não para contestar. Ele tem 15 dias para pagar. Se não concordar com aquela dívida, com a situação, ele pode embargar e, nesse caso, não precisa garantir o juízo. Está no artigo 702 da CLT. Eu já cheguei a um outro caso também de uma ação monitória baseada num e-mail. Então, no e-mail havia o reconhecimento da empresa quanto a horas extras não pagas ao trabalhador, com base nesse documento, novamente, que dá a ideia de uma dívida, mas não é um título executivo. A parte, então, ajuizou a ação monitória, mas nesse caso tem que apresentar uma planilha dos cálculos, porque nesse e-mail tinha só a quantidade de horas extras, mas não o seu valor. Então, o artigo 700, parágrafo 2º, inciso 1º do CPC, determina que nesse caso tem que haver a juntada, a apresentação de uma planilha de cálculos. Mas reparem vocês que nesse caso você abrevia a solução final. E no caso da ação monitória, o juiz deve adicionar honorários advocatícios na ordem de 5%. A única desvantagem é que, nesse caso do TRCT, pode ser que a multa do artigo 477 não esteja presente nesse documento. E aí você não pode acrescentar na ação monitória. Mas nada impediria, do ponto de vista de uma estratégia jurídica, que você ajuizasse a ação monitória para cobrar o que está no TRCT e uma outra ação apenas para a multa do artigo 477. Com a vantagem que, com a ação monitória, você fica livre também dessa contingência de ter que fazer audiência ou não, especialmente essa questão telepresencial, que está tendo muita resistência hoje em dia. Então a ação monitória passa por tudo isso, né, e isenta todo esse tipo de intempério, de dúvidas, de problemas que supostamente podem surgir. A outra ação importante e pouco utilizada é a execução de título extrajudicial. Também há uma classe processual para isso. ESTJU é a classe no PJE. Qual é a situação? Vamos lembrar, título executivo pode ser judicial ou extrajudicial. Judicial é a sentença ou o acordo homologado em juízo. Qual é a característica deles? Tem a assinatura de um juiz. E temos os títulos extrajudiciais, que pela lei nós temos aí o termo feito perante a Comissão de Conciliação Prévia e o termo de ajustamento de conduta, o TAC. Mas além disso, e aí vamos agora para o CPC, ele traz a relação de títulos executivos extrajudiciais, que tem várias características. Vamos lembrar? Cartularidade, literalidade, abstração, autonomia, independência e força executiva. Essa última é que muito nos interessa. Ele está listado no artigo 784 do CPC e especialmente o inciso 1º, que fala da letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. Nomina, relaciona esses títulos de crédito. Pois bem, a Instrução Normativa 39 de 2016 do TST determinou que, por aplicação supletiva, esse artigo 784, inciso 1º do CPC, no tocante à nota promissória ou ao cheque, podem ser utilizados na Justiça do Trabalho. Ou seja, se o credor trabalhista possui uma nota promissória ou um cheque e consiga fazer o elo desse documento com a dívida trabalhista, esses documentos, títulos, podem ser executados na Justiça do Trabalho. Repito, é o que diz a Instrução Normativa 39. Tecnicamente falando,
Se você tem um título executivo extrajudicial, tem que fazer a sua execução e não um processo de conhecimento. Na pureza técnica, nesse caso, você estaria fazendo de uma forma não eleita, né, pela lei. E aí faltaria interesse de agir. Vamos lembrar? A necessidade, utilidade e adequação da via eleita. Essa via não seria adequada. Então, eu exorto os advogados que, nesse caso, e muitas vezes você se depara com essa situação, tem um documento em que, ao invés de entrar com a tradicional reclamação trabalhista, você tem outros caminhos mais céleres, mais rápidos, mais eficientes, a exemplo das ações monitória e da execução de título extrajudicial. Espero que você tenha gostado aí dessas informações, dessas dicas e bons estudos!